A vida no Brasil durante o período da escravidão foi marcada por um sistema profundamente desigual e cruel. Para entender esse momento, precisamos voltar um pouco no tempo, no século XVI, quando os primeiros africanos foram trazidos para o Brasil como escravizados. Eles chegavam aqui principalmente para trabalhar nas plantações de açúcar, que eram a base da economia colonial. O processo era brutal e muitos morriam durante a viagem. Ao longo do tempo, o número de africanos trazidos cresceu e o Brasil se tornou o maior receptor de escravizados do mundo. A vida desses homens e mulheres era extremamente difícil. Eles eram forçados a trabalhar de sol a sol, muitas vezes em condições desumanas. As plantações de açúcar e, mais tarde, as de café eram vastas e exigiam um trabalho incessante. A maior parte da população escravizada vivia nas fazendas, mas também havia muitos escravizados nas cidades, onde realizavam serviços domésticos ou trabalhavam em pequenas oficinas. Nas fazendas, o dia começava cedo, ainda de noite, para que o trabalho nas lavouras fosse feito até o fim da tarde. A maioria dos escravizados dormia em alojamentos improvisados e simples, longe das casas dos senhores. Esses alojamentos eram pequenos, com pouca ventilação e muitas vezes superlotados. A alimentação era básica e, na maioria das vezes, insatisfatória. A comida oferecida era ração simples, como feijão, arroz, farinha e pouca carne. Em alguns casos, eram alimentados com sobras dos alimentos consumidos pelos senhores. Apesar de todo o sofrimento, os escravizados criaram formas de resistir e preservar sua cultura. Muitos aprenderam a falar português e fundaram comunidades chamadas quilombos, que eram lugares de resistência contra o sistema de escravidão. O quilombo mais famoso foi o de Palmares, que existiu por décadas, sendo um símbolo de luta pela liberdade. Ali, os negros formavam suas próprias famílias, cultivavam suas terras e resistiam aos ataques dos colonizadores e tropas do governo. Enquanto isso, os senhores de escravos levavam uma vida completamente diferente. Viviam em grandes casas, com jardins e comodidades, enquanto seus escravizados trabalhavam para sustentar esse estilo de vida. Eles tinham acesso a uma educação formal, algo que era impossível para os negros escravizados. O sistema de hierarquia entre os senhores e os escravizados era rígido e baseado na desigualdade. No entanto, muitos senhores de escravos tinham uma visão paternalista de suas propriedades. Acreditavam que os africanos precisavam ser civilizados e que a escravidão era algo natural. Isso ajudava a manter a justificativa para a continuidade do sistema, mesmo diante das várias críticas internas e externas. Mas para os escravizados, a vida não era apenas sofrimento. Eles encontraram formas de se organizar, de criar vínculos de amizade e de resistir ao sistema que os oprimia. No fundo, havia uma luta constante pela liberdade. Muitos tentaram escapar, outros se rebelaram, e alguns até conseguiram conquistar sua liberdade, seja por compra própria ou por fuga. A escravidão no Brasil só terminou em 1888, com a assinatura da Lei Áurea, que aboliu oficialmente a escravidão. Mas, mesmo após a abolição, a vida dos negros no Brasil não melhorou imediatamente. O sistema de exploração continuou de outras formas, e a luta por direitos e igualdade seguiu por muitas gerações. A história da escravidão no Brasil é uma das mais dolorosas, mas também é uma história de resistência, resiliência e luta por liberdade. É importante lembrar que, enquanto os negros escravizados sofreram nas mãos dos colonizadores, também foram eles que ajudaram a moldar a cultura e a sociedade brasileiras com suas músicas, danças, religiões e culinária, influências que fazem parte do Brasil até hoje. Se você gostou dessa história e quer saber mais, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.